Aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia, Jesus. Tu és tudo para nós, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, amém? Você que trouxe a sua Bíblia, livro de Salmos. Hoje estamos com um culto misturando vários assuntos. Missões, Dia das Mães e aniversário da igreja, amém? Mas aquilo que o Senhor tem para nós é uma coisa apenas. E o Senhor, Ele não mistura nada. Tudo que o Senhor tem é certeiro para a nossa vida. Nós podemos crer e confiar nisso nessa noite, amém? Glória a Deus. Salmos 46, 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Oramos ao Senhor nessa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, nessa noite nós te agradecemos e te louvamos, Jesus. Declaramos que Tu és, Senhor, soberano, que Tu és poderoso, Senhor, que Tu és, Senhor, maior do que todas as coisas, Jesus. Nós colocamos a nossa esperança, Senhor, e a nossa confiança em Ti, Jesus. E cremos que o Senhor é aquele que cuida das nossas necessidades, daquilo que nós nem sabemos que precisamos, mas o Senhor está atento a tudo aquilo, Senhor, que nós precisamos em tempo real, Jesus. E nós te agradecemos e te louvamos e te aplaudimos uma vez mais por isso, porque Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és digno de todo louvor e toda adoração. E Tu és único, Senhor. Não há ninguém que divide a glória contigo. Ninguém, Senhor, tem mais poder, mais autoridade, mais honra, mais glória, mais poder, mais reverência do que Tu tens, Senhor. E nós te adoramos e te louvamos, Jesus. Aleluia. Você pode se assentar nessa noite, amém? Glória a Deus. Nós lemos Salmos 46, que diz que Deus é o nosso socorro bem presente. E se nós pararmos para começar a pensar o que significa socorro, nós vamos ver que socorro fala sobre ajuda, sobre auxílio quando alguém está necessitando. Quando alguém está numa situação de perigo, o que é a primeira coisa que a pessoa grita? Socorro! Porque ela sabe que alguém vai ouvir aquela palavra e vai saber que ela está em uma situação que ela precisa de ajuda. A palavra de Deus nos conta a história de um homem que obteve ajuda, irmão Rafael, quando ele precisou. Mas os ditos populares também contam uma história. E é uma história que nós ouvimos com certeza algum dia da nossa vida, que é sobre um homem que estava passando por um momento de enchente. E as ruas e a sua casa começou a encher de água. E aquele homem, ele não tinha mais para onde ir. E ele começou a subir o mais alto que ele podia, até chegar no topo do seu telhado. E a história conta que os seus vizinhos, eles estavam fugindo da enchente, porque as suas casas também já estavam ilhadas e estavam cheias de água. E os vizinhos disseram para aquele homem: olha, vem, sobe no nosso barco, vamos embora daqui, porque aqui não vai mais ter como nós ficarmos. E esse homem dizia para eles assim: não, vocês podem ir porque Deus vai me ajudar. E passou mais um tempo, irmão Márcio, a água subindo e subindo. E mais um tempo passou um bote salva-vidas, passou por aquele homem e gritaram assim: oh, vem, desce daí. Desce, porque se você ficar nesse lugar onde você está, certamente você vai morrer, você vai se afogar, você não vai conseguir sobreviver. E o homem de novo disse para eles assim: não, fiquem tranquilos, Deus vai me ajudar. E passou mais um tempo, e passou um helicóptero
E era a única solução daquele homem. E ele olhou o helicóptero e eles gritaram: pega aí a corda, sobe rápido, não tem mais chance, você vai se afogar. E o que o homem disse? Não, Deus vai me ajudar. Deus estava o ajudando. Deus está nos cercando, irmãos, com socorro. Será que nós estamos vendo? Ou será que os nossos olhos estão tão cobertos e nós queremos talvez um socorro um pouquinho melhor? Queremos às vezes que Deus desça pessoalmente e nos carregue no colo, irmão Márcio. Mas o socorro está presente. A Bíblia diz que o Senhor é socorro bem presente. Por acaso a Bíblia diz assim: Deus é socorro, mas Ele está lá longe? Não. O que acontece é que às vezes eu não vejo o socorro chegando na minha direção. E a Bíblia conta a história de um homem que nós conhecemos e amamos esse homem, e tenho certeza que nos inspiramos nele. Paulo. A Bíblia conta que antes de ser Paulo, ele era Saulo. E ele era perseguidor dos cristãos. E a Bíblia conta que esse homem, ele não tinha mais solução de repente para a vida dele, porque o caminho que Paulo estava tomando era distante do Senhor. Até que um dia o Senhor parou ele e disse: Paulo, por que me persegues? E a Bíblia diz que aquele homem, ele se cegou. E a Bíblia conta a história do profeta Ananias, que foi até a sua casa, orou, tirou a sua cegueira. E conta que Paulo começou a pregar. E a Bíblia diz que Paulo começou a pregar aqueles judeus e gentios e dizer assim: Jesus é aquele que salva, Jesus é aquele que liberta, Jesus é aquele que transforma. E os homens ficaram olhando e dizendo assim: mas esse aí não era aquele lá, não era aquele. Ele estava vindo aqui buscar a gente para nos matar. Ele estava vindo buscar a gente, nos levar lá, ia nos decapitar, não sei o que ele ia fazer, mas ia tirar a nossa vida. Agora é o mesmo, pelo mesmo motivo que ele queria nos pegar, está dizendo a mesma coisa que nós. E a Bíblia diz que começaram a conspirar para matar Paulo. E Paulo roubou meu cesto, obteve socorro. Um socorro simples, irmão Márcio, de quem ele talvez menos esperou que viesse. Mas a Bíblia diz que Paulo precisava descer do muro. Talvez ele estava pregando lá muito bonitinho, as pessoas dizendo: oh, que mensagem. Mas dentro do seu coração, talvez ele ainda estava num muro de indecisão, eu não sei. Mas a Bíblia diz que Paulo precisou descer do muro de uma maneira constrangedora, por um cesto, por aquele que ele não esperava que ia ajudar. Nós precisamos, irmãos, entrar no cesto, porque a Bíblia diz que o cesto é o socorro bem presente. Mas eu não quero, irmã Júlia. Não. Ah, Senhor, a minha vida está tão difícil, eu não sei mais o que eu vou fazer, minhas contas estão atrasadas. Ah, Senhor, eu não sei, eu estou quase entrando em depressão. Aí o Senhor diz assim: oh, mas entra no cesto. Mas eu não quero entrar no cesto, porque dentro do cesto existem situações pelas quais eu não quero passar. Porque não é legal, as pessoas vão olhar e dizer assim: olha lá, está dentro do cesto, descendo do muro. Mas hoje nós precisamos tomar uma posição, uma decisão de firmeza, e subir dentro do cesto e deixar os nossos irmãos nos descer do muro da indecisão. Nós precisamos, irmãos. Eu tenho certeza que a conversão de Paulo não se deu quando Paulo estava lá pregando, mas se deu quando ele precisou renunciar quem ele era e dizer: se eu tenho orgulho, hoje eu já não tenho mais, porque eu vou entrar no cesto e vou deixar esses homens me direcionarem, e eu sei que Deus vai me ajudar. O que acontece é que a nossa vida tem momentos, irmão, em que nós precisamos tomar uma decisão.
E nós temos duas decisões a tomar, porque todas elas vão nos levar para a vida ou para a morte. E nós podemos escolher se nós queremos entrar no cesto e obter vida, ou se nós queremos muitas vezes fugir daquilo que o Senhor tem para nós. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Quantas vezes o Senhor nos oferece um cesto e nós não queremos aceitar, porque não é da forma que nós queremos. Eu fiquei pensando, Senhor, por que o Senhor queria que Paulo entrasse num cesto? Tinha tantas maneiras dele fugir daqueles homens. Por que ele precisou entrar nesse lugar? E a Bíblia diz lá no livro de Êxodo, capítulo 29 e 3, que... Vamos abrir a Bíblia nessa noite. Êxodo, capítulo 29. Versículo 3. Muitos livros distantes, um no início da Bíblia e o outro no final. Mas a Bíblia é uma só, irmão Márcio. Eu não sei o que você pensa, mas a Bíblia é uma só. E o Senhor que escreveu isso aqui, que mandou os homens escrever, sabia onde Paulo se encontraria. E a Bíblia diz assim: e os porás num cesto, e os trarás no cesto com um novilho e 2 carneiros. O 2 diz assim, começando lá no 1, isto é o que lhes há de fazer, para o santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula, e pão asmo, e bolos asmos amassados com azeite, e coscorões asmos untados com azeite, com flor de farinha de trigo os farás. E os porás num cesto, e os trarás no cesto, com o novilho e os 2 carneiros. Nós ouvimos há uns cultos atrás que o pão asmo significa a pressa, porque eles não podem esperar, porque os inimigos estão vindo. E aí o Senhor diz assim: Paulo, tu tem que ter pressa para se libertar daí onde tu tá. Entra no cesto, porque eu vou te levar onde você precisa ir. Peça, irmãos. Aleluia. Nós não temos mais tempo. Não temos mais. A Bíblia diz, e ontem foi dito no culto onde ele estava, guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Você precisa entrar no cesto para ser liberto, fugir daquilo que está te perseguindo, te tirando do foco. Entra no cesto, mas deixa o Senhor te direcionar para onde Ele quer te levar. Ele tem algo para nós nessa noite, mas nós precisamos quebrar o nosso eu, dizendo assim: não importa se é uma situação pela qual eu não quero passar, mas eu preciso entrar para chegar onde Ele quer, eu vou fazer. Nós precisamos fazer isso. Aleluia! A Bíblia conta a história de uma mulher. Pietra, vem cá. Entra no cesto. Isso aqui nessa noite não é uma brincadeira, irmãos. Põe os seus filhos dentro do cesto. Põe a sua família dentro do cesto. Eles precisam estar no lugar onde eles vão ser libertos daquilo que o mundo tenta inculcar na cabeça deles. Põe os seus filhos no cesto. A Bíblia diz que Joquebede não tinha para onde enviar o seu filho. E aí era 3 meses. Aleluia! 3 meses ele tinha e ela não tinha onde colocar. E ela colocou ele dentro do cesto. No cesto nós vamos obter libertação, livramento do Senhor. A Bíblia diz que uma decisão de uma mãe, de uma mulher de Deus, trouxe um libertador. O libertador não seria libertador se uma mulher não tivesse decidido que ele precisava
antes de ser o libertador, um ninguém dentro do cesto. Eu não sei onde nós queremos chegar, ou aquilo que o Senhor tem. Talvez você vai ser grande pregadora, cantor, não sei. Mas antes de qualquer coisa, nós precisamos entrar no cesto. Nós precisamos estar no lugar baixo, porque o Senhor é aquele que governa sobre nós. É muito bom. Às vezes nós queremos, mas a Bíblia diz que não é a nós a glória, mas ao Senhor, porque Ele merece, irmão Márcio. Opa! Às vezes eles vão cair também, e nós vamos levantar eles e colocar no cesto novamente. William, vem cá. Uma decisão, irmãos. Você precisa fazer isso nessa noite. Talvez é algo simbólico. É uma ilustração, um teatro, não sei. Mas espiritualmente nessa noite, pegue a sua família quando abrir esse altar e coloque eles no cesto. Porque no cesto o Senhor vai libertar a mente deles. No cesto o Senhor vai tirar eles do Egito. No cesto o Senhor vai tirar eles da indecisão. No cesto o Senhor vai quebrar o orgulho. No cesto o Senhor vai livrar eles. Desculpa, amor. Aleluia. Glória a Deus. Mais pra frente a história de Paulo continua. O socorro ainda está aqui, irmãos. Você está vendo o socorro? Você está vendo? Será que nós estamos vendo o socorro? Será que nós estamos enxergando o socorro nessa noite? Nós precisamos apenas olhar e Ele está lá, o socorro bem presente, bem próximo, irmã Renata. A Bíblia diz lá em Atos 26, a história de Paulo já havia sido contada. Ele já estava bem longe, já era um grande pregador, um grande missionário. Porque um dia ele entrou no cesto. E a Bíblia diz que ele estava perante o rei Agripas. E ele começa a se defender para aquele homem. Porque ele estava preso já fazia muito tempo. E ele começa a defender e contar o seu testemunho. E ele diz: olha, rei, eu era um homem que perseguia esses homens. Eu era um homem que corria atrás deles, pegava, matava. Eu era fariseu dos fariseus. Ele conta toda a sua história, o seu testemunho, e se defende. Mas uma coisa ficou marcada na vida de Paulo. Lá em Atos 26 e 22, ele diz assim: mas alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Ele pregou grandes mensagens, irmãos. Ele foi a muitos lugares, andou muitos quilômetros a pé, com calo, com dor, com muitas coisas. Mas um dia ele precisou ser preparado para aquilo que o Senhor tinha para Naquele momento, Paulo
aquele Paulo que eles conheciam antes. Com certeza. Talvez nós não estamos avistando o socorro, mas Ele está presente. Irmão André, o socorro está presente. Irmã Josi, o socorro está presente. A palavra de Deus diz que Deus é o socorro bem presente. Nós precisamos nessa noite tomar uma decisão. E como eu disse, a decisão que nós tomarmos vai decidir o rumo que nós iremos tomar. Aquele homem talvez seja um conto, uma parábola, uma história, eu não sei. Ou talvez é algo que aconteceu. Porque o ser humano, quando ele quer alguma coisa do seu jeito, pode vir até Deus falar com ele. Mas eu quero do meu jeito. Aquele homem que estava lá na enchente, ele tinha uma decisão. Foi muitos e muitos socorros que Deus enviou. Mas ele disse, eu não quero, porque Deus vai me ajudar. Irmãos, o socorro está presente, mas às vezes nós não queremos aceitar, porque não é da maneira que eu quero. Mas quando eu deixo o meu eu, quando eu deixo as minhas questões, quando eu deixo as minhas coisas, Deus toma o controle da situação e me leva aonde Ele quer que eu chegue. O Senhor está presente, mas eu preciso. Mas eu não posso colocar a minha família no cesto porque a decisão é individual. Então entre você, porque quando eu entro no cesto, a minha família está vendo, não tem solução, não tem saída, não tem socorro, mas a minha mãe está dentro do cesto. Deus está fazendo algo na vida dela, Deus está tomando a vida dela, está salvando, livrando, libertando. Eu preciso entrar no cesto também. Eu preciso. Se você tem nessa noite a questão é, será que a Julian tem pressa em sair do Egito? Às vezes, irmãos, nós vivemos a nossa vida e nós esquecemos que Jesus vai voltar. Mas nós não podemos nos acostumar, pastor Telmo, em vir um culto atrás de culto, ouvir palavra atrás de palavra e voltar para nossa casa do mesmo jeito. A Julia não pode voltar do jeito que ela veio nesse lugar, porque hoje ela está tendo uma oportunidade de alcançar o socorro que ela precisa. Talvez durante essa semana vai ter uma situação em que eu não vou saber o que fazer, mas se eu clamar, se eu me reverenciar na presença do Senhor, se eu me lançar, Ele vai atender a minha oração. Talvez Ele vai vir com algo que eu não quero receber, mas eu sei que vai ser aquilo que eu preciso receber da parte do Senhor. Mas nós temos pressa em sair do Egito?
Se por acaso Paulo tivesse parado e dito assim: eu não quero receber a ajuda desse povo aí, eu não quero, eu já sou pregador, né? Já preguei em muitos lugares. Mas quando nós entrarmos, irmãos, eu estava no meu lar e Deus falou para mim: nós precisamos aceitar ajuda. Às vezes a gente pensa que receber ajuda é estar implorando ou é estar, eu estou sendo muito. Mas nós precisamos. Para onde Paulo iria se ele não tivesse recebido ajuda? Onde ele teria ido parar se ele tivesse entrado naquele cesto, simplesmente pulado o muro abaixo? Nós precisamos do nosso irmão. Precisamos desse aí, ó, que está do seu lado. Precisamos dessa pessoa que às vezes nos fere, nos magoa, nos machuca. Não sei, mas nós precisamos uns dos outros. Porque nós não vamos a lugar nenhum sem esses irmãos que estão aqui do nosso lado. Porque quando eu precisar entrar no cesto, os meus irmãos vão estar aqui comigo e eles vão me descer pelo muro. Eles vão orar por mim. Eles vão dizer: toma uma decisão, eu estou orando por você. Se você precisar de mim, eu estou aqui. Precisa de 1 quilo, eu vou te ajudar. Mas entra aí no cesto, eu vou te ajudar a descer o muro. Entra um levezinho aí, por favor. Vamos, irmãos. E 2 fortes para carregar. A Aurora quer entrar? Vai lá, Aurora, leva pro papai. Irmãos, cadê o Nicolas? O Nicolas já correu lá, já sabia que eu ia chamar ele. Vem, Nicolas. Vem, Nicolas, entra aqui. Vai, o Nicolas, entra aí, Nicolas. Nós precisamos tomar uma decisão nessa noite. Precisamos entrar nesse lugar, deixar que os nossos irmãos nos desçam pelo muro. Precisamos descer daquele lugar. Existe outra parábola, nós já ouvimos, que diz que o homem estava lá no muro e aí ele dizia assim: não, eu vou ficar aqui, está confortável. Mas a indecisão não provém do Senhor. A indecisão não é o que o Senhor tem para nós. Mas quando nós tomamos uma posição, uma atitude, quando nós dissemos: eu vou entrar, o Senhor é aquele que vai conosco onde quer que Ele nos leve. Moisés não sabia, Joquebede não sabia onde ele iria parar, mas Miriam estava lá cuidando do cesto, porque ela sabia que o Senhor estava o levando, e o Senhor o levou para o socorro. Mas a filha de Faraó era o socorro para a vida de Moisés. Aquela mulher que pegou ele, educou ele, fez com que ele falasse várias línguas para dizer: liberta agora o teu povo, Moisés. Mas se eu não entrar no cesto hoje, quem que eu vou libertar? Quem eu vou libertar? Irmã, mas o Senhor nem me chamou para ser libertador. E as pessoas lá gritando por socorro. E as almas que talvez a gente, quando estiver numa oração, num momento, ouça os gritos, precisando: socorro, socorro. Eu preciso de ajuda, mas eu recebi socorro hoje, e eu preciso também ser o socorro para aquelas pessoas que precisam de mim, lá naquele lugar onde eu estou. De repente, eu preciso ser alguém que Ele vai olhar e vai dizer: eu preciso entrar naquele cesto onde aquele homem e aquela mulher de Deus entraram. Se você pudesse, coloque em pé nessa noite.
Eu sei que de repente nós estamos buscando socorro em outros lugares. Talvez a presença do Senhor seja o último recurso que nós buscamos. Talvez a presença do Senhor, a igreja, os meus irmãos, sejam as últimas pessoas que eu chamo quando eu preciso. Eu tento buscar tantas maneiras, corro com as minhas próprias mãos, mas hoje, nessa noite, eu preciso te dizer que nós precisamos do Senhor para nos socorrer, porque senão nós não viremos a lugar nenhum. Iremos andar 2, 3 passos, iremos ficar parados onde nós andamos, porque quando nós não estamos com o Senhor, nós não vamos a lugar algum. Mas quando nós entramos, irmão Gersi, colocamos a nossa família, às vezes é carregado, não é pesado, não é, irmão Fausto? É pesado, não é, irmão Dionis? Carregar às vezes o irmão não é pesado. Às vezes está difícil para mim ajudar, porque eu também preciso estar no cesto. Mas quando eu carregar o meu irmão no cesto, Deus vai fazer algo na minha vida. Deus vai cuidar daquilo que eu preciso. Deus vai fazer algo por mim. Porque quando eu digo assim, o meu eu não importa, mas alguém precisa mais que eu. Mas irmãos, eu te convido nessa noite a entrar nesse lugar. Eu não tinha outro cesto, só tinha esse aqui de lavar roupa. Mas durante essa semana, enquanto eu estava falando com o Senhor, Deus me mostrou isso aqui. Nem estava na minha casa, estava lá na minha avó, porque eu emprestei para ela. E pastor Telmo, o Senhor me mostrou eu colocando a minha família. Talvez a sua família não está aqui nessa noite, mas nós viemos culto após culto dizendo: Deus não faz nada que não seja. Deus faz tudo que é possível. Para Deus não há nada impossível. Deus pode fazer todas as coisas. Você pode dizer isso do seu lugar? Para Deus nada é impossível. Nós dizemos isso no outro culto e surtiu efeito. Nós dissemos: para Deus não haverá impossíveis. Se a tua família não está aqui hoje, eu não sei com que olhos tu está olhando para cá, para dentro desse cesto, mas os meus olhos podem ver meu irmão, minha tia, meu tio, a meu pai, todo mundo dentro do cesto. Aleluia! Olha nessa noite com um olhar diferente para esse lugar. Quantos anos, irmã Iraci, tu queria que o Alan estivesse no cesto e ele não estava? Mas hoje, Alan, pega o teu cesto e não solta mais. Quantos anos, irmão Fausto, talvez tu andou longe do cesto, mas hoje eu preciso pegar o cesto e entrar dentro dele, porque Deus vai libertar e transformar a minha vida. Vem, irmão, vem. Traz tua família para pôr no cesto. Aleluia. A irmã Gueluda não pode fazer nada por você. A irmã Júlia não tem poder nenhum, irmão, para fazer nada por você. Mas se eu vier nesse altar com convicção e fé, existe alguém que pode fazer na nossa vida algo extraordinário nesse lugar. Trouxe tua família? Vem, irmãos. Vem no altar nessa noite. Vamos orar ao Senhor.